Estão roubando o Bolsonaro nas eleições, é sobre isso que a gente vai falar aqui. Rapaziada, muitos de vocês sabem que em 2020, eu fui presidente do partido que o Arthur disputou a prefeitura de São Paulo, então eu quero dar aqui a minha experiência com relação a essa questão que tá rolando aí agora, que o Fábio Weingarten e o Fábio Faria denunciaram, de que o Bolsonaro teria sido roubado, né? Ou seja, que algumas rádios no interior do país, no nordeste do país, não veicularam as propagandas do Bolsonaro. Eu vou contar a minha experiência com relação a essa questão das rádios, dar a minha opinião se eu acho que realmente tem algum pé de verdade nessa história, beleza? Antes de começar o vídeo, eu quero... Antes de entrar no assunto, eu quero mostrar um outro assunto aqui, né? Porque essa é uma eleição que, chegou no segundo turno, eu vou confessar pra vocês, eu não tô nem aí. Se vai dar Lula, se vai dar Bolsonaro, se vai dar não sei quem, não tô nem aí. Não construí essas candidaturas, aliás, eu sempre repudiei ambas, considero elas iguais, por isso não me posiciono, aliás, me posiciono a favor do voto nulo, mas não defendo nenhuma candidatura. Mas tem um segundo turno rolando no Brasil que eu faço questão de defender. Então, se tiver alguém aqui do Rio Grande do Sul assistindo esse vídeo, se você for gaúcho, eu recomendo que você vote no Eduardo Leite, tá? O Eduardo Leite foi um cara que eu entrevistei ele no podcast que eu tinha com o Guto, no The Hatchcast. Foi um cara muito 10. Foi, assim, de extrema humildade, o próprio jeito dele. E também era um cara inteligente, que sabia debater as coisas e que fez um bom governo. Fez um governo bem liberal no Rio Grande do Sul. Eu diria que talvez o governo mais liberal do Brasil, tá? Dos governos estaduais dos últimos 4 anos. E olha só um dos motivos por que eu acho que seria melhor se ele fosse eleito do que o Onyx Lorenzoni. Olha só esse vídeo. Regime de recuperação fiscal. Qual a alternativa ao regime de recuperação fiscal, candidato? Qual a alternativa? Vamos ver a alternativa do Onyx. Completamente diferente da sua escolha. O senhor fez uma má escolha. Diga a alternativa, então. Tá. O senhor fez uma má escolha, explique a sua. A minha já é conhecida, a sua que não é. Por favor, explique qual é a sua alternativa. Eu não tenho por que explicar uma escolha que não foi minha, foi sua. Puta que pariu, é pra você falar a sua. Explicação do regime assinado, eu quero saber da sua alternativa, qual é? Qual é a sua alternativa? A sua alternativa trouxe uma dívida de 168 bilhões para os gaúchos pagarem em 30 anos, o senhor acha que está certo? Mentira. Não é verdade, mas qual a sua alternativa, candidato? Qual a alternativa? O senhor trouxe para o Rio Grande do Sul uma dívida de 168 bilhões. Isto é fato e é verdade e eu lhe provo. Qual a sua alternativa, candidato? Muito melhor do que a sua. E qual é ela, candidato? Extremamente melhor que a sua e muito mais responsável com o presente e futuro do Rio Grande do Sul. Ela é melhor, mas qual é ela, candidato? Completamente diferente, porque vou servir as pessoas e não me servir do Rio Grande num projeto. Assim, inacreditável isso, assim. Parece uma esquete do Porta dos Fundos, velho. Qual que é a sua alternativa aí pro regime de recuperação fiscal, né, que o Rio Grande do Sul teve que entrar? Né, vamos ver. Uma diferente aí da sua. Uma diferente aí da sua. E não fala qual que é. Esse cara, ele foi ministro da Casa Civil. Ele ocupou o cargo mais importante do Executivo depois do presidente da República. Ele foi ministro da Casa Civil, pessoal. Foi ministro de outras 3 áreas, ambas importantes. Um sujeito despreparado, desqualificado como o Onyx Lorenzoni. Pelo amor de Deus. Se alguém aí... Aliás, o Partido Novo lá no Rio Grande do Sul tá neutro, né? Ele não sabe quem escolher. O Onyx falou que vai criar mais secretaria, que não vai privatizar o Banrisul, que vai rever a reforma da Previdência. O Eduardo Leite defendeu privatização, redução de secretaria, a reforma da Previdência que ele fez, que foi muito ampla. O Partido Novo, liberal lá no Rio Grande do Sul, tá neutro, tá quietinho, bico calado. Aliás, eu acho que eles estão até tristes que o candidato do Bolsonaro, o Onyx, é um cara tão ruim assim, né? Enfim, tô torcendo pra que ele perca a eleição, diferentemente dos outros segundo turnos aí ao redor do Brasil, que não tô dando a mínima. Mas vamos lá, rapaziada. Vou contar o que aconteceu aqui ontem. O Fábio Faria, ministro das Comunicações, foi lá com o Fábio Weingarten, que antes era um secretário da comunicação, tal, não sei exatamente que posto que ele tá agora. Eles trouxeram ali um diagnóstico vindo de uma auditoria que eles contrataram, que disse o seguinte: o Bolsonaro foi roubado em 154 mil inserções de rádio. A campanha do presidente Jair Bolsonaro teve a menos no Brasil 154.085 inserções de rádio.
tá? O que isso quer dizer? Cada inserção de rádio tem 30 segundos. Eu lembro que na campanha do Arthur a gente tinha 45 inserções de rádio, de 30 segundos, de rádio e TV, e mais 16 segundos no bloco eleitoral, aquele que ia de segunda a quinta-feira, né? Então era só esse tempinho que a gente tinha. Ali eles disseram basicamente o seguinte: a gente enviou um mapa de mídia, ou seja, contendo ali quais são as propagandas nossas que vão ser exibidas em determinados horários estes separados e divididos já pelo TSE. Isso chegou em determinadas rádios e algumas rádios não veicularam as propagandas do Bolsonaro. Essa é a alegação que eles estão fazendo. O que eu acho disso? Olha, eu tive bastante problema em 2020 com essa questão das rádios. Primeiro porque são várias rádios. Tem rádios menores que elas acabam entrando no sistema de uma rádio maior para ter acesso a esses vídeos que são enviados. Então era basicamente, pessoal, uma zona, a maneira que era feita isso. Eu lembro até um dos primeiros dias, teve até uma rádio importante aqui que não veiculou a nossa primeira propaganda, ao mesmo tempo que a outra veiculou, que não faz nenhum sentido, porque você envia para todas. Então é de uma desorganização tremenda. Não estou afirmando que houve desorganização nesse caso, estou dizendo que é. Número 2, pode ter havido má fé? Com certeza absoluta, porque ali a alegação deles é de que principalmente na Bahia essas propagandas não foram exibidas. A Bahia é governada pelo Rui Costa do PT, agora segundo turno lá do Jerônimo com a CM e tal. Como a gente sabe, né, o coronelismo impera no Nordeste do Brasil e muitos desses políticos têm uma ligação muito forte com rádios, com televisões, né? Praticamente um oligopólio político de comunicação em muitos estados do Brasil. Então pode ser que tenha também, né, existido aí má fé nesse caso, né? O que o Fábio Weingarten e o Fábio Faria eles disseram é o seguinte: como é que eles levantaram essas informações? As rádios, por lei, elas têm a obrigação de guardar o arquivo delas por 30 dias. Então, tudo que passar numa rádio hoje vai estar lá num arquivo que você pode ter acesso àquilo em até 30 dias. E aí eles contratam uma empresa, eles chegaram até a divulgar qual é a empresa, não vi a procedência dela, mas é uma empresa que faz esse tipo de serviço, que é você revisitar os arquivos dessas rádios e ali você compilar para saber se, olha, a propaganda, as, sei lá, 10 propagandas do Bolsonaro foram exibidas? Não, foram exibidas 9. Ah, essas 9 foram exibidas nos horários pré-determinados? Quais horários estão faltando? Tem quem faça isso. Por quê? Esse é um tipo de serviço muito comum para, por exemplo, você que faz parte de, sei lá, de uma produtora, tem um cantor lá que a música dele tá tocando em várias rádios. Ele precisa saber, por meio desse tipo de serviço, quantas vezes tocou a música dele, até para recebimento de direitos autorais, por exemplo. Então isso é usado em vários casos. Você é de uma empresa muito grande, a Coca-Cola, você contrata 60 inserções em rádios do interior de não sei da onde. Você contrata esse tipo de empresa para ela te dar um panorama, te dar uma auditoria de que essas propagandas foram publicadas, né? Essas inserções foram feitas da maneira com a qual você contratou. E nesse caso não há contratação, há uma obrigação das rádios, por serem concessões públicas, de exibirem esse tipo de conteúdo. Então, assim, no primeiro momento, o Alexandre de Moraes pegou isso e disse assim, ó, tá faltando provas aqui. Tragam mais provas, vocês têm 24 horas. A gente vai saber aí quais serão as provas dessa auditoria, que aparentemente continua sendo feita, né? Então, agora o ponto é o seguinte, o que eles falam com isso e por que isso foi também muito descredibilizado? Primeiro, porque a gente tá na última semana da eleição. Eles poderiam, por exemplo, ter feito isso no primeiro turno. Eles falaram que vão levantar agora os dados do primeiro turno, ou seja, já revisitar algo lá do primeiro turno. Isso poderia ter sido feito antes, né? Se já tinha essa suspeita, não precisava esperar faltar 4 dias, 5 dias para as eleições para fazer esse tipo de coisa. Então eles começam a levantar esses dados, de alguma maneira, acaba colocando em xeque, parece como se fosse um choro de perdedor, já admitindo ali uma derrota, querendo colocar culpados, falando, olha, a gente não tá indo mal ali no Nordeste porque as nossas inserções não foram colocadas. E não é bem assim, tá, pessoal? Eles até fazem um malabarismo retórico com os números que é muito engraçado, né? Eu vi bolsonaristas divulgando, olha, sabe quanto que isso significa? Isso significa 55 dias de transmissões ininterruptas se fosse em um só canal. Ora, mas é óbvio que não é em um só canal. A gente tem, sei lá, 5.000 rádios no Brasil. Não dá 55 dias ininterruptos, né? E outra coisa, não necessariamente essas inserções não foram colocadas nas principais rádios. Às vezes é numa rádio que tem uma audiência de absolutamente nada. Não é também na propaganda da TV, que é a mais importante. Então, assim, o meu ponto de vista é o seguinte, pode acontecer má fé nesse caso, pode acontecer desorganização dessas pequenas rádios que acabam não tendo técnica o suficiente para fazer com que esse tipo de inserção... Porque a rádio do interior do não sei da
onde, às vezes o cara nem recebe propaganda direito, não sabe nem fazer aquilo e pode ter se embananado. É claro, né? Como eles disseram que foram estados governados por petistas, essa questão da desorganização a gente já deixa segundo, terceiro plano e eles atribuem muito mais má fé. Então vamos ver o que vai dar o resultado dessas auditorias que eles contrataram, mas a princípio eu não vejo isso como motivo. Já vi gente falando de adiar a eleição, porque não passaram a inserção do Bolsonaro em Itapira do Piriri. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que vai desequilibrar o pleito. Eu acho que é o seguinte, apresentando as provas, esse número for real, ou ao menos parte dele, utiliza-se os próximos dias, quinta, sexta, para rever e balancear isso. Mas não é isso que está desequilibrando a eleição, de maneira nenhuma. Aliás, não duvido que isso tenha ocorrido em tantas outras eleições. Eu mesmo falei aqui para vocês, tive uma experiência ruim, perdi uma inserção nossa num primeiro dia em uma das rádios. Né? Eu lembro que passava em 20 rádios a inserção aqui em São Paulo. Enfim, é mais ou menos esse panorama que eu tenho pra vocês. Rapaziada, conto com vocês no congresso do MBL, 7º Congresso Nacional. Se você ainda não comprou o seu ingresso, eu fui informado que temos 100 ingressos, que assim, já é tipo aquela... Se você ainda não comprou, pare de ser um vacilão. Clica aqui no link na descrição desse vídeo e utiliza o meu cupom RENATO, beleza? E a gente se vê lá no dia 5 de novembro. Beijos e abraços.